quero trazer uma questão aqui que é muito poderosa, que pessoas muito ciumentas, você conhece alguém que é muito ciumento dentro de uma relação? Geralmente, pessoas muito ciumentas têm alguns motivos. O primeiro deles é baixa autoestima. Quando a pessoa é muito ciumenta, provavelmente ela tem uma baixa autoestima, e ela, por estar com essa baixa autoestima, ela precisa da aprovação como se fosse do outro. É como, nossa, se eu perco a pessoa com quem eu me relaciono, eu vou perder tudo. E é como se aquela outra pessoa fosse o prêmio e não eu. Pessoas com boa autoestima e que se valorizam, sabe o que acontece? Por que elas têm menos ciúme? Porque elas sabem que se a outra pessoa fizer alguma coisa errada, quem sai perdendo é a outra pessoa. Quem sai perdendo é o outro, porque ela é o prêmio. E ela tem muito valor. Então ela não vai sofrer pensando, caramba, o outro ali tá... Não, eu me valorizo no processo. Ali, então, um dos sintomas do ciúme exagerado é a falta de valorização própria. Outro sintoma é que talvez, geralmente, essa pessoa que tem um ciúme exagerado, pode ser que ela passa coisas na cabeça dela sobre traição ou coisa do tipo, e sem perceber, ou ela tenha visto isso na criação junto com os pais, traições e assim por diante, ou ela já fez isso de alguma forma, e sem perceber, ela projeta isso como se todas as pessoas fossem como ela ou como os pais dela eram. E ela acaba generalizando isso, e isso também acaba linkado com pontos ali de baixa autoestima. Estão percebendo? Olha o quanto isso é poderoso. Então, quando você trabalha a autoestima de uma pessoa, o amor próprio de uma pessoa, automaticamente você está trabalhando a recuperação no amor ali dela mesma. Você está trabalhando para que ela recupere o amor perdido. Você está trabalhando para que ela desenvolva uma maturidade onde ela não tem aquele ciúme exagerado. E aí vamos mais alguns pontos aqui. Sabe quais são algumas das emoções que mais aparecem em relacionamentos que estão acabando, que estão destruídos? Algumas das emoções que mais você vai perceber em relacionamentos que não estão legais é a emoção do desprezo e do nojo. Percebe o seguinte, um relacionamento que está deteriorado, quando a outra pessoa olha para o parceiro com desprezo ou com nojo, as chances são que esse relacionamento começa a morrer aos poucos. Então, tome cuidado e procure acender mais emoções que vão linkar a alegria, linkar a raiva, linkar a sentimentos que proporcionem felicidade. Mas espera aí, Romani, você falou para emoções linkadas à raiva? Como assim? Raiva tem a ver com bons relacionamentos? Por contraintuitivo que pareça, sim. Uma das emoções que aparecem também em relacionamentos saudáveis é a raiva. Por que a raiva? Porque a raiva quer dizer que eu manifesto raiva com alguém que eu me importo. Eu me importo com aquela pessoa, por isso eu fico com raiva de aquela pessoa fez alguma coisa que me desagradou. Eu vou ficar com raiva dela, mas eu não estou desprezando ela, eu não estou com nojo dela. A raiva é uma raiva de se importar, uma raiva de, peraí, eu me importo, eu quero que aquela pessoa seja melhor, por isso eu estou com raiva dela. Olha o quanto isso é interessante, o quanto isso é curioso, inclusive. Inclusive, percebe-se que relacionamentos mais imaturos tendem a aparecer menos esse sentimento de raiva e, consequentemente, são relacionamentos que podem acabar. Porque talvez a primeira vez que aparece alguma coisa do tipo, não tem aquela saúde emocional para poder lidar e, de repente, o relacionamento termina. Olha o quanto isso é poderoso, essa percepção. Quando você tem essa saúde emocional para aprender a lidar, você consegue, com esse relacionamento, você consegue, olha o poder disso, expressar mais quem é você. Por quê? Imagina isso. Até uma estratégia muito poderosa. Evite se casar no momento da paixão. Um dos maiores erros que as pessoas cometem, fazem pessoas que casou, conheceu um ano depois, casou um ano depois, separou. Quem já viu história assim? Escreve aí se você conhece alguma história de alguém que conheceu, meses depois se casou e talvez menos de 1 ou 2 anos depois se separou. Alguém conhece alguém aqui?
Alguém conhece alguém que passou por uma situação assim, ou talvez você tenha passado? Olha, eu conheci uma pessoa, teve um amor, uma paixão fulminante, e de repente a gente se casou, e passou 1, 2 anos, a gente se separou, não estava mais aquela coisa. Por quê? Por que isso acontece? Uma falta de maturidade na relação. O que aconteceu? As pessoas se casaram lembra o que eu falei? No estado de demência temporária. O seu cérebro não estava funcionando direito, nem talvez o da outra pessoa. Então, sem perceber, você não conseguia expor aquelas coisas sobre você que talvez o outro não gostaria. Então, o melhor momento de se casar era o momento que você passou da fase da paixão e começou a desenvolver a fase do que eu chamo do amor mais maduro. É onde você já conhece mais, inclusive, sobre questões que incomodam você. Mas sabe essas questões que incomodam você? Você olha para aquela pessoa e pensa, caramba, apesar de ter coisas que eu não gosto, apesar de às vezes ele me fazer sentir com raiva, ainda assim é uma pessoa que eu quero compartilhar a minha vida. Isso tende a gerar relacionamentos muito mais duradouros e maduros do que aquelas pessoas que querem viver somente naquele conto de fadas da paixão e qualquer mínimo problema é sinal vermelho, temos que terminar o relacionamento. Desculpe, a pessoa está vivendo imagina, ela está vivendo, é como se fosse aquela história da Branca de Neve. Né? A Branca de Neve se casa com o príncipe e é feliz para sempre. Será? Olha, vamos olhar para a vida real. O que provavelmente aconteceu com a Branca de Neve? A Branca de Neve casou-se com o príncipe, provavelmente depois ela teve filhos, teve que cuidar dos filhos, talvez discutia com o marido de vez em quando, e teve momentos que talvez o marido tenha feito coisas que desagradou ela fez coisas que desagradou o marido. Está entendendo a vida real? A vida real é diferente de casei com o príncipe, feliz para sempre, não existe problemas, até porque olha como é um coração. Se você olhar o coração batendo, tuf, 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 tuf. O que é isso? Existem momentos, opa, puf, tá assim, puf, tá assim, puf, tá assim. Isso é a vida. No momento que tiver só linha reta, é mais perigoso do que aquele momento que tá assim, ó. Porque tem momentos bons, tem momentos desafiadores, e aprender a lidar com isso em casal é trazer maturidade. E aí vem uma questão. Casais que conseguem dialogar para expressar aquilo que eles estão sentindo tendem a ser casais que amadurecem e conseguem ficar a vida inteira juntos. Casais que ficam escondendo aquilo, o que não podem, eu não posso mostrar para o outro, porque senão o outro vai me achar fraco. Mas espera aí, você está falando da pessoa que você está querendo casar com ela, ou pretende ter um relacionamento sério com ela. Então, essa é a pessoa que talvez mais você tenha que poder abrir o jogo. Se você ficar guardando todos aqueles sentimentos que está sentindo, e você está em um relacionamento, você está guardando aquilo para a pessoa da qual você se relaciona, cuidado, porque quer dizer que esse relacionamento não está maduro como deveria estar para que, por exemplo, pudesse avançar para um casamento. Porque o diálogo, e tem várias pesquisas científicas que mostram que uma das características que mais fazem casais permanecerem a vida juntos é o diálogo. É a capacidade de expressar, é a capacidade, inclusive, de ceder em alguns pontos. Porque, imagina isso, talvez quem já ouviu casos de casais onde eles estavam juntos há 10, 20, 30 anos e do nada o casal separa. Aparentemente, do nada o casal separa. Quem já ouviu casos assim? Escreve aí, já ouvi. Já aconteceu comigo, se você foi uma dessas pessoas. Se você conhece alguém que é uma dessas pessoas, escreve aí, já aconteceu comigo. Agora, por quê? Ou aconteceu com um conhecido meu, se for com conhecido. Vamos lá. Por que eu tô vendo aqui, a galera que está comentando. Agora, por que eu quero trazer isso à tona? Porque eu quero que vocês percebam que esse término não foi do nada. Ele talvez tenha aparentado ser do nada. Mas as chances são que um dos dois lados não estava conseguindo equilibrar a ambição e contribuição. O que é ambição e contribuição, Romani? Eu gosto de dizer que isso é essencial para bons relacionamentos. Ambição é pensar
que você pode ser melhor, que você pode evoluir, que você pode querer mais e melhor. E ambição é diferente de ganância, não quer dizer que você tem que tomar de ninguém. Ambição é um sentimento positivo. É buscar se valorizar no processo. Então, dentro de um relacionamento, quando uma pessoa para de se valorizar no processo, essa pessoa começa a ficar apagada. E, consequentemente, essa pessoa começa a ficar menos desejada pelo parceiro. E, sem perceber, aquele relacionamento começa a se deteriorar. Da mesma forma, contribuição. O que é contribuição? Se doar ao parceiro, se doar aos outros. Então, esse equilíbrio de se valorizar e se doar é muito, muito importante em um relacionamento saudável. Porque se eu fico só me doando, me doando, me doando, isso desequilibra. Eu vou abaixar o meu nível de ambição, o meu nível de me valorizar no processo, consequentemente, eu vou me apagar no relacionamento. Ou se eu fico só com ambição, só penso em me valorizar, esqueço de me doar, sem perceber, isso também pode fazer dentro do relacionamento que aquela pessoa se sinta oprimida e seja duro demais para ela lidar. E aí o que acontece? Geralmente, depois de anos, parece que acabou nada. Mas aí vem a questão também. Você pode ter certeza que alguma das partes já estava pensando nisso, já tinha muito tempo. E aquilo foi só um sintoma daquilo que por anos vinha sendo carregado. É como se houvesse um copo, imagina essa xícara aqui, e aí o que acontece? Começa a encher, e chega um momento que transborda. Não foi uma coisa de uma vez, não foi necessariamente que aconteceu um desastre, mas não dava mais. Então, como que eu esvazio a água dessa xícara? O diálogo, se expressando, conseguindo se valorizar, conseguindo em alguns momentos ceder, em alguns momentos se impor. E isso é muito importante. Você tem que colocar também a sua identidade dentro do processo. Um relacionamento a dois não é um relacionamento a um só. Inclusive, relacionamentos saudáveis, o que eu recomendo? Eu recomendo que, tem aquelas coisas. Mas aí tem o dinheiro do marido, o dinheiro da esposa. Eu recomendo que seja o dinheiro do casal, até porque de fato é. Romani, mas o que você recomenda num relacionamento em relação, por exemplo, vou colocar celular? Cara, a Lorena tem acesso, ela pega meu celular e olha o que ela quiser nele. Cuidado, imagina isso. Se você tem uma pessoa da qual você confia e que você compartilha a sua vida e que você está decidindo passar a vida junto, na minha percepção é muito estranho essa pessoa não poder mexer no seu celular, que seja. Gente, isso daqui para mim não faz sentido. Não, mas eu quero privacidade. Cara, então fica solteiro. A minha percepção é essa. E aí vem... Por quê? Porque imagina, eu estou construindo, quer dizer que eu quero construir uma vida com a pessoa que está do meu lado. E essa pessoa, eu tenho que poder expor aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que talvez eu tenha de divergência de pensamento em relação a ela, e tudo bem. E a gente fazer dar certo juntos. Ruim para o relacionamento, eu também depender do outro para ser feliz pode não ser legal. Eu tenho que entender que, peraí, a felicidade está em mim. Eu não tenho que esperar o outro me fazer feliz para que eu seja feliz. E aí vem a independência emocional, ao mesmo tempo que você... É aquilo que eu falei exatamente, de equilibrar ambição e contribuição. De você se valorizar e de você também contribuir e se doar. Então, eu ser aberto, eu entender que eu vivo um relacionamento a dois, eu contribuir para esse relacionamento, em alguns momentos eu ceder, em alguns momentos eu me impor, mas ao mesmo tempo eu me amar nesse processo. Por mais que eu me decepcione, sempre depois de me reconstruir, acabe depositando expectativas novamente. Ione, e entenda isso. O que é o conceito de maturidade para mim? Maturidade não é não criar expectativas, porque criar expectativas é de todo ser humano e é saudável e nos faz felizes. Mas maturidade é o conceito de dar boas expectativas. Porque se eu crio expectativas desajustadas, eu me frustro. Se eu aprendo a lidar com a realidade mais próximo do que ela é, eu vou lidar de forma muito mais leve e feliz com a realidade, com os fatos.
porque eu sou bom em dar expectativas para as coisas. E não é ser pessimista, é olhar mais para a realidade dando boas expectativas. É uma visão otimista para a realidade, dando boas expectativas, mas não ao ponto de me deixar vulnerável e me frustrando como se, nossa, vou te dar um exemplo. Se eu chego e tenho uma expectativa de, vou colocar aqui, de amanhã eu bater 1 milhão de inscritos no YouTube, e aí eu vou ficar triste se eu não bater, o que vai acontecer? Eu estou criando uma expectativa desajustada. Isso é imaturidade. Agora, se eu crio a expectativa de que talvez com essa aula aqui, talvez eu consiga mais 10 inscritos no canal, talvez essa seja uma expectativa muito mais plausível. Uma expectativa que daqui a pouco, se eu conseguir 100 inscritos no canal, com essa aula, o que vai acontecer? Eu vou ficar feliz, eu vou agradecer. Porque ninguém se frustra com fatos, e sim com as expectativas que tem em relação aos fatos. Perceba que aquilo que talvez uma pessoa chame de tristeza, outra pessoa chamaria de felicidade. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que está dentro de casa, triste e sem sentido. E outra pessoa está passando frio, morando na rua, e tudo que ela queria era ter um teto para dormir uma noite, para ela se sentir feliz. E se ela tivesse aquele teto por uma noite, ela ia estar alegre, feliz, ia preencher o coração de alegria por ter essa capacidade de passar uma noite debaixo de um teto. E a outra pessoa está passando a noite debaixo do teto e está triste com aquilo. Estão entendendo o quanto as nossas referências também criam o que vai me deixar feliz, o que vai me deixar triste?